Cumprimentamos a todos, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, chegamos na lição de número 6. Nós vamos tratar o tema de hoje. Veja aí na sua revista, lição de número 6. Olha o tema, a sexualidade humana. Textuário. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 10, 19, verso 4 e 5. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 19, versículo de 1 ao 12. Estudaremos sobre a sexualidade humana, seus objetivos, suas distorções e vamos enfatizar o matrimônio. Queridos, foi Deus quem criou dois sexos apenas, macho e fêmea. Então, é uma coisa para ser estudada a aula de hoje. Vamos lá? Nosso comentário da nossa revista. Lição de número 6 vai falar sobre a sexualidade humana. Um dos motivos principais, da sexualidade humana, Deus fez macho, Deus fez fêmea, para que dos dois viessem os filhos. Temos o Adão e temos a Eva. Os dois geraram, filhos e filhas. Geraram filhas e geraram filhos. Caim, Abel, certo? E depois geraram, Sete. Depois Sete gerou Enos. Esta foi uma das finalidades da sexualidade humana, a procriação. Disse Deus: sede fecundos, multipliquem-se, enche a terra. Satanás, os demônios e também os anjos de Deus não têm poder de procriação. A sexualidade só existe na terra, nos homens, ok? Por quê? Porque isto é provisório, é temporário, isto não é eterno. É apenas uma parte onde Deus colocou no ser humano para que houvesse a procriação, porque Deus queria o número dos eleitos, dos escolhidos. Deus queria enviar Jesus. Louvado seja Deus. Então, tudo isto necessitava da sexualidade humana. Pai, filhos, ok? Tudo isso através de gerações. Quando a gente lê na Bíblia, Abraão gerou Jacó, Jacó gerou Isaque, tudo mostrando as gerações. De uma forma espiritual, nós também somos gerados, filhos de Deus. Então, a família é uma constituição divina. Foi a primeira constituição que Deus colocou no mundo através da sexualidade, ok? É importante. Certo? Queridos, vamos lá? Gênesis capítulo 8, capítulo 4, versículo de número 1. Veja, e conheceu Adão a sua mulher. A palavra conhecer, preste atenção, a palavra conhecer tem uma conotação sexual, certo? Esta é uma parte da sexualidade humana. A Bíblia diz que José não conheceu Maria até que ela viesse a dar à luz ao menino, ok? Então Jesus não foi produto da sexualidade humana. Jesus foi um produto do Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de uma virgem. Isto é um assunto para ser estudado. Agora, voltando aqui no caso comum, nos homens. Todo ser humano, depois de Adão e Eva,
vem através da sexualidade, ok? Então, o diabo, ele trabalhará no mundo de uma forma ilegal, fazendo com que esta parte da sexualidade seja distorcida. É o que nós vemos na lição, a distorção da sexualidade, aonde as pessoas vão para a bestialidade, pornografia, masturbação, onde as pessoas vão exatamente para a homossexualidade. Falaremos tudo isto na aula extra que estudaremos no nosso Zap. Queridos, voltando aqui. Adão conheceu a Eva, sua mulher, e Eva ficou grávida. E ela deu à luz a Caim, um varão. Olha aí a expressão varão, macho. Ok? O texto diz que Eva, enfim, adquiriu um varão, um filho homem. A palavra enfim é importantíssimo. Porque muitos vão crer que os filhos só vieram depois do pecado. Mas ter filho não significa ser um pecador. A palavra de Deus mostra que Deus deu a ordem ao Adão e a Eva para que eles tivessem filhos antes do pecado. Então não foi a questão da sexualidade, o pecado humano, mas uma desobediência ao comer da árvore do fruto que Deus disse que não era para comer, do conhecimento do bem e do mal. O texto diz, enfim, por quê? O texto diz, enfim, eu adquiri um varão. No hebraico diz o seguinte, até que enfim chegou o nascimento de um varão. Porque Eva só tinha filhas, Eva só tinha meninas, Eva só procriava mulheres, só vinha filhas na geração. Tudo isto mostra que o nascimento de Caim e de Abel foram motivos de alegria para o casal. Ela disse, até que enfim, louvado seja Deus, até que enfim veio nascer um varão, um homem, glória a Deus. Indicando claramente que até então somente mulheres haviam nascido no Éden, antes do pecado. Não tem nenhum problema em crer nisto, amados. Eva tinha filhos, não era pecado ter filhos, mesmo antes do pecado, louvado seja Deus. O pecado não estava na sexualidade. Deus fez o homem e fez a mulher. Ele já fez de uma propriedade masculina o homem e de uma propriedade feminina a mulher. Eva já tinha experiência de dar luz, pois o Senhor disse, multiplicarei a tua dor. Mostrando que ela já havia tido dor. Mas não ainda uma dor como hoje sente as mulheres que vão dar luz depois do pecado. Antes do pecado, ela dava luz com pouca dor. Deus disse, multiplicarei a tua dor. Em sã consciência, na área da multiplicação, nunca acontece com zero. Sempre se multiplica depois do zero. Porque zero não há multiplicação. Tudo vezes zero é zero. Não há multiplicação. Deus multiplicou algo que já existia. Deus multiplicou a dor. 1 Crônica, capítulo 1, verso 1, fala Adão, Sete e Enos. Interessante. 1 Crônica, capítulo 1, certo? 1 Crônica, capítulo 1, versículo 1, diz, Adão, Sete e Enos. O que é isto? A Bíblia, ela despreza por propriedade, no texto, as gerações de Sete. Isto mostra que a Bíblia, ela não escreveu tudo para a compreensão humana. É provável que Caim, que teve uma esposa,
que habitou na terra de Nod, e que sua esposa fosse uma das primeiras filhas a nascer no Éden de Adão. Então, as primeiras a nascerem. Versículo 2. E Eva ainda tornou a dar luz. Isto é, depois de Caim, Eva tornou a dar luz a seu próprio irmão. Irmão, mostrando que Caim e Abel, no texto, Caim e Abel, no texto, vieram um após o outro. Veja o texto. Originalmente, o texto dá a entender, na parte original hebraica, que foi da mesma concepção, mesma placenta. Eva teve o primeiro e depois saiu o segundo. Então seriam irmãos gêmeos, mostrando que o que aconteceu mais na frente com muitos outros, no caso de Esaú e de Jacó. Então, possivelmente, pelo texto hebraico, Eva teve Caim e Abel em uma mesma concepção. Ok? Seriam, então, gêmeos, possivelmente. Gênesis 5, verso 2. Então, aqui temos a clareza quanto ao gênero. Leia Gênesis, certo? Gênesis capítulo 5, verso 2. Gênesis capítulo 5, verso 2. Diz o seguinte lá: macho e fêmea os criou. Texto muito claro, não existe ideologia de gênero, Deus já faz desde o nascimento. É importantíssimo quando há uma gravidez, quando a mãe deseja ver exatamente se o menino, se é menino ou se é menina. Esta parte da ciência, ao descobrir, mesmo na gestação, se ali tem macho ou fêmea, conforme diz Gênesis 5, verso 2. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele cria macho e fêmea. Para quê? Para que todo macho que Deus criasse também viesse a ter uma companheira. Deus também criou fêmea. No dia que Deus formou Adão, Deus também tinha lá, em oculto, uma companheira. Deus não revelou imediatamente, até que Adão sentisse a falta de uma adjuntora idônea que pudesse estar do seu lado. A questão do matrimônio é um direito de todo homem. É um direito humano, mas é necessário sentir necessidade para o matrimônio. É verdade que nem todos se casam, isto é uma exceção. Há o solteirismo, há muitas questões envolvendo questões pessoais, as pessoas não querem, isto é uma exceção. Há alguém que cita até aqueles que têm o dom de solteiro, mas isto é uma exceção, porque muitos, quando se casam, se dão mal. Esta é uma das razões da exceção, não é uma regra. A regra é que Deus fez macho e fêmea para que eles viessem a procriar. O texto de Gênesis 2, observe, que se procurou uma companheira para Adão. Se procurou e não a encontrou. Foi então que Deus providenciou uma esposa a partir do próprio homem, do lado da costela. Então, Deus estava guardando a companheira do lado. Estava dentro de Adão, bem perto dele, mas ele procurava e não encontrava. Adão conseguia ver os animais que Deus havia feito, macho e fêmea. Quando Adão olhava para um animal, via o lado macho, um animal macho e um animal fêmeo.
fêmea. Tudo isto mostrando a grandeza de Deus na procriação dos animais. E Adão olhando para aquela situação, e disse Deus que não era bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora para que sirva de companheira idônea. Tudo mostra isto, para que Adão viesse gerar filhos e filhas. Veja o texto, Gênesis 5, verso 4. O texto diz que Adão gerou filhas e filhas. Isto foi antes mesmo do pecado. E também depois do pecado. Adão tanto gerou antes do pecado, como gerou depois do pecado. Ele gerou filhas e gerou filhos. Gênesis 5 e 4. Não houve uma outra raça antes de Adão. Não teve uma outra raça humana antes de Deus criar o homem Adão. Não houve outra raça humana. Os anjos, eles não viviam na terra. O habitat dos anjos é exatamente o Éden, paraíso celestial, original, onde Deus colocou seu trono aqui, ó. Os anjos estão lá no céu. É o habitat dos anjos. A terra foi dada aos filhos dos homens, cada um com a sua natureza física ou espiritual. Não. Os anjos não habitavam na terra. A indicação do nome, mais uma vez, os anjos não habitavam na terra, habitavam no Éden celestial, no Éden de Deus, no céu. Havia um Éden lá, o original. Situava-se abaixo do Monte Sião original. Então, voltando aqui para a parte de Adão e Eva no jardim físico, o jardim onde estava toda a vegetação na terra. Quando Deus fez o nascimento com que Eva viesse a ter um filho varão, Caim, e depois viesse nascer Abel, isso foi motivo de grande festa. Até que, enfim, louvado seja Deus. A indicação do nome das pessoas que nascem do ser humano está ligado à parte do sexo. Isto é, da parte do órgão genital. Se é masculino ou feminino. Veja na Bíblia, Gênesis capítulo 30, veja lá. Capítulo 30 de Gênesis, versículo de número 21. Quando diz que Leia ou Lia, que é a mesma pessoa, depende da tradução, deu luz a uma filha. O texto diz, uma filha. E o nome foi colocado de Dinar. Então eu tenho filha, e Dinar. Feminino. A Bíblia é clara, não existe essa tal de ideologia do gênero. Se nascer uma filha, vai colocar o nome de homem. Se nascer uma filha, vai se colocar o nome de mulher. É uma filha. Glória a Deus. Tudo isso mostrando que a Bíblia mostra que não existe essa tal de ideologia de gênero. Veja que os anjos, quando se apresentam, certo? Eles não se apresentam em forma feminina. Mesmo apresentando em forma masculina, os anjos, eles não têm o órgão genital masculino. É importante dizer isto porque as notas das Bíblias, em particular, Bíblia Dake, suas notas dos textos explicativos, informa que os anjos eram seres como os homens, que havia neles órgão genital masculino. Uma aberração doutrinária. Veja que os anjos, eles não se apresentam na Bíblia em forma feminina. Não existe anja. São os livros apócrifos que colocam nome de anjos e de anjas. Por exemplo, a anja Raquel. São livros apócrifos. Nada tem a ver com a Bíblia. Não existe sexualidade no meio dos anjos.
quando a Bíblia menciona a existência dos anjos, dos exércitos de Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos anjos, de todas as classes denominadas biblicamente, arcanjo, querubim, serafins, anjos mensageiros. Todos esses anjos, quando vieram a existir, eles vieram pelo Espírito, pela palavra, vieram por meio de Jesus, por meio do Espírito de Deus, por meio de Jeová, do Iavé. Ele soprou e todos os seus exércitos vieram à existência. Não existe procriação no céu entre anjos e anjas. É heresia. Os anjos não se procriam. Não existe anja. O livro de Enoque, que é um livro apócrifo, é que traz o nome de uma anja, chamando de Raquel. Então, enquanto os seres humanos, biblicamente, são seres sexuados, ou nasce com órgão genital masculino, ou nasce com órgão genital feminino, biblicamente. Ou nasce homem, ou nasce mulher. Mas no céu, Deus não fez assim com os anjos. A Bíblia mostra que na morte dos homens, Lucas capítulo 20, veja o texto. Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36. Na morte dos homens, sim, estou falando na terra. Quando os homens morrem, quebra-se o vínculo do matrimônio. Então, na morte, já não existe mais sexualidade. Não existe mais pós-morte, ressurreição, vida eterna. Não se trata mais de matrimônio. Não existe mais a questão de macho e fêmea. Deus agora coloca tudo no Senhor como um só. Serão como os anjos. Nós estudaremos agora este assunto. Veja, na morte dos homens, quebra-se o vínculo do matrimônio. Mas muitos não sabem que na vida eterna que Jesus veio promover, estabelecer no coração dos homens e uma vida futura, que não haverá mais matrimônio. Se não haverá casamento, então não haverá necessidade da procriação. Não haverá necessidade de homens e mulheres se unir sexualmente, ok? A razão disso é que Jesus, quando chegou nesta terra, ele não desfrutou do matrimônio, que era uma coisa deste mundo. Ele quem disse, o Senhor Jesus, que os filhos deste mundo, deste século, se casam e se dão em casamento. Isto é uma dignidade humana. Foi Deus quem estabeleceu no Éden o casamento. São os filhos deste mundo. Jesus fala em Lucas, capítulo 20, versículo 35. Veja lá o que Jesus fala no versículo 35. Ele diz assim: mas aqueles que forem dignos de alcançarem aquele século, Jesus fala daquele século. Jesus está falando da ressurreição dos mortos. Não hão de casar. Não haverá procriação. É o estágio final de todos os homens na eternidade. Glória a Deus. Mostrando que não se darão em casamento. Os homens não terão filhos e filhas na eternidade. Somente aqui. Para que haja um número dos escolhidos. A eleição de Deus. Deus está fazendo com que nasça gente. Nasça pessoas, para que venha a ter um número dos eleitos da qual ele escolheu. Jesus nunca casou, nunca teve uma mulher como companheira, como dizem, aceita, os mormons acreditam, como outras pessoas, que Jesus teve um casamento. E ainda diz com Maria Madalena. Isto é terrível, amados irmãos. Jesus não é deste século. Ele veio trazer os homens para aquele século.
após o arrebatamento, após a ressurreição dos mortos. Então Jesus, ele não é deste, mas daquele século, aquele século que será a eternidade. É o que há de vir, um novo mundo. Após a ressurreição dos mortos, a composição humana será terrena e celestial, iguais aos anjos. Veja que os anjos não morrem. Nós seremos iguais aos anjos, não morreremos mais. Hoje nós morremos. Seremos iguais aos anjos. Eles não se casam, então nós não casaremos mais. Seremos iguais aos anjos, eternos, com princípio, mas jamais teremos fim. Versículo 34 diz: os filhos deste século se casam, mas Jesus não era deste século. Se alguém perguntar por que Jesus não casou, porque ele não era filho deste século. Ele não veio para estabelecer seu mundo neste século. Ele não é deste mundo. Mas Jesus apontava um novo século. Jesus apontava aqueles que eram dignos, que alcançaria um tempo eterno após a ressurreição. Que ele diz, jamais se perdurará o casamento. Não haverá matrimônio na eternidade. Jesus veio ensinar, veio buscar os perdidos para a vida eterna, neste mundo após a ressurreição. É o ensino de Jesus que os salvos sejam semelhantes aos anjos. Primeiro, serão assexuados, não terão participação mais em sexualidade. Segundo, jamais morrerão. Terceiro, filhos de Deus imortalizados, iguais aos anjos. Glória a Deus. Então, veja a parte da lição que fala, os dois sexos. No tópico de número 1, subtópico 3. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Gênesis 1, 26 e 27. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com o que nasceu. Ora, tem pessoas que faz isto, ele transmude, ou seja, há uma transformação de querer ser de um outro sexo. A questão se colocar em um ringue, como acontece, que só há mulheres, e aquela pessoa que é do sexo masculino e que mudou-se, entre aspas, para ser do sexo feminino, ela tem a mesma força de um homem. Por isso que está na mídia que esta pessoa, ela venceu a luta. Porque ela é homem, ela não é mulher. Ela, quando se luta contra as mulheres, ela pode até parecer, mas não é. Fisicamente, biologicamente, criacionalmente, tudo está geneticamente comprovado que é homem. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Não tem como mudar o que Deus criou. Veja o comentário. Lá no período de Ló, já são 29 minutos de aula. Mas vamos falar um pouquinho sobre o período de Ló, para vocês observarem, certo? Esta parte aí do tópico de número 3, do subtópico 3 do tópico 1. O que vocês vão observar, essa parte que é antiga, viu? Não é coisa nova, porque pecado, ele vem de muito tempo. Então, os pecados atuais são os mesmos de antigamente. Só que mudaram somente de nome. Não tem coisa nova. Tudo é velho. Só é novo em Cristo. Tudo se faz novo. Então, no período de Ló, vamos começar aqui a aula extra. Um pedacinho da aula extra. Vamos lá. Isso aqui é a terra.
Isso aqui é o dilúvio. Dilúvio. Aqui eu tenho um barco de Noé, ó, certo? Barco de Noé. Então eu tenho o período de Noé e o período de Ló, certo? Vou colocar aqui ao contrário, certo? O período de Ló é um período onde a cultura que reinava era a homossexualidade. Isso é terrível. Por quê? Porque esta parte, ela vai mostrar que quem comandava esse período aqui, no tempo de Sodoma e Gomorra, era a homossexualidade. Quem comandava nesses dias, o que está acontecendo hoje no mundo inteiro. A homossexualidade está dominando a parte da comunicação. Se vocês abrirem a internet, se abrirem a TV, escutar a rádio, veja que isto está aumentando a cada dia esta cultura da homossexualidade. O que nós observamos, as redes sociais estão implantando esta cultura. Alguns países já estão dominados através dos seus parlamentos, e isto tem dominado até mesmo alguns parlamentos brasileiros. Nós estamos falando aqui de um período dos dias de Ló. Por quê? Porque Ló vai ser tirado daqui. Ó, vai lá para Campina, suba lá o monte, ele vai vir para cá. Ló vai ficar até aqui um começo de tempo e depois ele vai subir, ó. Porque o fogo vai descer, ele não vai aguentar ficar no pé do monte. O anjo disse, escapa-te por tua vida. Então Ló vem para Zoar. E depois ele sobe ao monte, porque ele não consegue sobreviver ao fogo e à fumaça ao pé do monte. Mostrando que antes desta cultura ser implantada 100% na terra, Deus vai tirar o Ló, a igreja. Deus vai arrebatar o Ló. Deus vai arrebatar a sua igreja. Eu estou falando desse período, dos tempos de Ló, que havia uma manipulação nesses dias grande da homossexualidade. No capítulo 19 de Gênesis, verso 1 em diante, veja o verso 4. Os habitantes de Sodoma e Gomorra cercaram a casa, e diz a Bíblia que era tanto velho como jovens. Então era uma cultura que já estava dominando os jovens e até os velhos. Do jovem aos velhos, não escapava ninguém. Estavam dominados completamente pela cultura da homossexualidade. É o momento hoje que o mundo está começando a viver. É só você olhar jornais, meio de comunicações, que quase a totalidade dos jornais, das TVs, tem essa cultura. Você não consegue mais assistir uma TV sem aparecer alguém sendo ou ensinando esta cultura. Cuidado, estamos no período do fim. A igreja está vivendo estes dias, um tipo dos dias de Ló. Foi Jesus quem disse, assim como era nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, aqueles homens chamaram Ló e disseram, onde estão estes homens que estão na sua casa, que entraram esta noite aí na tua casa? Faz vir aqui para fora, porque nós queremos ter relação íntima. Não eram mulheres, eram homens, jovens e pequenos, jovens e velhos. Não eram mulheres. O texto mostra que eram homens que queriam abusar dos anjos, que estavam, neste particular, materializados. É um período que antecede ao arrebatamento da igreja, igual ao que vai acontecer e vai anteceder a retirada da igreja no soar da última trombeta
quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Deus usará os seus anjos e ouvirá a voz do arcanjo, líder principal de Deus. E os anjos trabalharão neste translado, levando a igreja do Senhor para as mansões celestiais. Deus te abençoe e te guarde. Nós estamos no Zap 85991281260. Se você nos enviar uma doação, você estuda conosco no Zap, ok? Envie uma doação de qualquer valor e você estuda essas aulas da nossa lição até o final do trimestre. Nós vamos enviando uma lição por semana. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fica conosco até o final desse trimestre, que será uma bênção. Deus abençoe. Até a próxima aula de número 7, onde estaremos aqui com toda a dedicação e temor a Deus, para juntos prosseguirmos avante até que Ele venha. Amém.